Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você está assistindo esse vídeo. Eu sou Felipe Anunciação e eu vou aqui com vocês nesse vídeo resolver uma questão do Codeforces do assunto de grafos. Bem, essa questão aqui que eu vou resolver, ela é uma questão letra E. Ela aconteceu em uma div3 do Codeforces, um contest div3. Para quem não sabe, um div3 é um contest que não é tão fácil igual um div4, mas ainda assim está no nível recomendado para quem está realmente começando na programação competitiva, para quem está começando a realmente praticar com competições de modo geral. E eu vou resolver essa questão. Bem, o nome dessa questão aqui é Round Dance, né? É roda de dança. E o enunciado da questão diz o seguinte: N pessoas vieram para o festival e decidiram dançar em uma roda de dança. Existem no máximo ao menos duas pessoas na roda de dança e cada pessoa tem exatamente dois vizinhos. Se existem duas pessoas na roda de dança, então elas têm o mesmo vizinho de cada lado. Então isso aqui dá indício de que a roda era circular, né, gente? Você decidiu encontrar exatamente quantas rodas, né, quantas danças existiram. Porém, cada participante na festa se lembrou exatamente de um vizinho. Ou seja, a pessoa teve amnésia, né? Ela se lembra apenas de um vizinho que estava com ela na roda. Só terá que determinar qual é o número mínimo e o máximo de rodas de dança que poderiam ter existido. Por exemplo, se existiram seis pessoas na festa, os números dos vizinhos que elas se lembraram são iguais a 2, 1, 4, 3, 6 e 5. Então, o número mínimo de rodas de dança é 1, que é essa configuração aqui, e o máximo é 3, que é essa configuração aqui. E aí, basicamente, nós temos a entrada e a saída, né? A entrada diz o seguinte, a primeira linha contém o inteiro positivo de t, o número de casos de teste. Na primeira aula do Grupo Pro, a gente fala sobre, basicamente, questões que envolvem múltiplos casos de teste, que é esse famoso tzinho aqui, né? Basicamente, quando a gente implementa isso daqui, é, a gente basicamente considera que um caso de teste, na verdade, ele tem múltiplos casos de teste, vamos dizer assim, né? Parece estranho, mas basicamente é, um- uma execução do programa ela resolve vários casos de teste ao mesmo tempo, né? Eu vou mostrar isso na prática melhor. A descrição dos casos de teste segue o seguinte é a descrição dos casos de teste. Primeira linha de cada caso de teste contém um inteiro positivo n, o número de pessoas na festa. Segunda linha de cada caso de teste contém n inteiros positivos ai, com AI sendo diferente do próprio índice, né? Porque uma pessoa não pode ser vizinha de si própria, né? O número do vizinho que a mesma pessoa se lembrou. Aí você pergunta, Filipão, mas N é 2 vezes 10 à quinta, T é 10 à quarta, isso aqui vai dar 10 à nona, vai dar TLE. Mas observe aqui embaixo, ó. É garantido que a soma de N sobre todos os casos de teste não exceda 2 vezes 10 à quinta. Ou seja, independente do valor de T que você tenha, o N sempre vai ser 2 vezes 10 à quinta. Então podem ficar tranquilos quanto a isso. Gente, então, basicamente, essa é uma questão. Essas questões que geralmente envolvem vizinhança, envolvem parceiro e tudo mais, geralmente são questões de grafos, né? DFS ou BFS. Inclusive aqui embaixo na tag vocês estão vendo aqui que tem uma tag de DFS, né? Justamente porque é uma questão de grafos, né? Então, basicamente, o que é que essa questão ela está me dizendo? Essa questão está dizendo, inclusive bom destacar aqui que é garantido que os casos de teste correspondem ao no mínimo uma divisão de pessoas em rodas de dança, ou seja, não é necessário tratar erros em casos de teste, né? Então, basicamente, o que é que essa questão está me dizendo? Essa questão está me dizendo que eu tenho uma pessoa no índice I, basicamente, né? A pessoa I é o índice, né? E essa pessoa I, ela se lembra de um A de I, ou seja, obviamente, você não tem uma descrição explícita de aresta, mas você sabe que uma aresta vai do I até o A de I, né? Então, dá para modelar facilmente um grafo. Então, basicamente, vamos olhar para esse exemplo que ele deu aqui em cima. Bem, esse exemplo que ele deu aqui em cima diz o seguinte aqui para o grafo, né? Esse exemplo diz o seguinte. Esse exemplo diz que você tem... aqui está dizendo que o 1 liga em 2. Está dizendo que o 1 liga em 2. O 2 liga em 1 por consequência. O 3 liga em 4, 4 liga em 3. Aqui deixa eu desenhar um grafo, né? E 5 liga em 6, 6 liga em 5. Basicamente aqui. 5. Então, essa é a configuração
que a gente tem das pessoas as pessoas que se lembraram. Se você for perceber, nós temos uma roda de dança de duas pessoas, outra roda de dança de duas pessoas, outra roda de dança de duas pessoas. Essa é a configuração que as pessoas se lembram. Vocês devem concordar comigo, obviamente. Aí você pensa, essa configuração aqui é de 2 em 2, né? Então, a resposta ela tem a ver com divisão por 2. Só que você tem a ver com divisão por 2, né? E aí eu vou explicar depois por que isso aqui está errado, né? Então, basicamente, se você for perceber, como as pessoas se lembram disso aqui, vocês há de concordar comigo que não há como quebrar as rodas de dança, né? Então, o número de componentes... Então, considere cada dança como um componente do grafo, não vamos dizer assim, um componente conectado. E aí, o número máximo de rodas de dança possível é o número de componentes conectados que a gente tem atualmente. A gente pode considerar essa abordagem. E aí você pergunta, como é que eu consigo achar o mínimo, né? Muita gente, quando resolve essa questão, inclusive eu, quando resolvi essa questão inicialmente, pensei que para achar o mínimo, você necessariamente precisa, envolve divisão por 2, ou seja, ou eu vou pegar o número de vértices, eu vou dividir por 2, ou vou pegar o número de vértices em cada componente, dividir por 2, ou eu vou pegar o número de componentes conectados, vou dividir por 2. Só que não, essa não é a resposta. Por quê? Vamos para, esse caso de teste, inclusive, é o primeiro, inclusive, do que ele está citando aqui. Então, é esse primeiro aqui. Mas observe que se eu pegar, por exemplo, o terceiro, eu vou desenhar o terceiro aqui em outra área do Paint, aqui, né? 1 nig em 2, 1 nig em 2, 2 nig em 3, 3 nig em 2, 4 nig em 5, 4 nig em 5, 5 nig em 6, e 6 nig em 5. 7 nig em 8, 7 nig em 8, 8, né? 8 nig em 9 e 9 nig em 8. Observe que isso aqui já tira algumas abordagens possíveis para divisão por 2, porque aqui são rodas de dança de tamanho 3. Observe também que você tem aqui embaixo, no nono caso de teste, você tem a seguinte configuração. 1 nig em 6, 1 nig em 6, 6 nig em 3, 3 e 3 nig em 2 e o 2 nig em 3, 4 nig em 5 e 5 nig em 4. Aqui você também tem componentes de rodas de dança de tamanhos diferentes. Então você também não consegue aplicar a mesma abordagem da divisão por 2 aqui. Então, basicamente, fazer coisas com divisão por 2 geram inconsistências. E aí você me pergunta, então como é que eu acho o mínimo? Então, basicamente, gente, vamos voltar para esse caso de teste aqui. Para você achar o mínimo, basicamente, para você ter o mínimo de rodas de dança, você precisa juntar os componentes. Provavelmente você deve juntar os componentes. Porque se isso aqui é o máximo, o número mínimo vai ser uma junção disso. Uma junção disso. E como é que eu consigo juntar isso? Eu consigo juntar isso se eu conseguir conectar um componente a outro. E como é que eu consigo conectar um componente a outro? Basicamente, você olha para cada vértice. Então, você tem, por exemplo, você percebe, por exemplo, que esse 2 está conectado a 1. Ele não está conectado do outro lado. Esse 5, ele só está conectado para o 6, ele não está conectado do outro lado. Então eu consigo juntar os componentes, como ele cita aqui no caso de teste, basicamente juntando as pontas que estão desconectadas. Então basicamente eu consigo fazer uma configuração tipo isso, né? Não, pera. Basicamente se eu conseguir conectar assim, como ele está falando ali, no sample, né, no exemplo, eu basicamente consigo juntar as rodas de dança. E aí eu passo a ter, como é circular, obviamente aqui não é um círculo, né? Mas enfim, uma maneira preguiçosa de conectar componentes, né? Eu consigo basicamente diminuir as rodas de dança de 3 para 1.
conectando justamente as pontas os vértices que só tem uma conexão, ou seja, uma conexão de um lado. Então, essa é a ideia da nossa questão, é você verificar se um vértice está com um vizinho ou dois vizinhos, e com base nisso você computar ele como um nó desconectado e nó desconectado, e depois fazer, obviamente, uma operação no final. Então, vamos implementar isso. Vamos implementar isso. Então, basicamente, vamos implementar isso. Aqui estamos no Visual Studio, né? Porque eu gosto de usar o Visual Studio, né? Para programação competitiva. Obviamente, vocês não precisam de todos esses defines. Isso aqui é um template que eu uso na minha codificação pessoal, né? Eu uso todos esses defines aqui, mas vocês não precisam de todos eles. É ideal que vocês tenham pelo menos os básicos aqui, né? Que é esse aqui, esses aqui para Vector, enfim. Alguns mais básicos, né? Eu realmente expandi o meu, né? Mas enfim, é isso. Basicamente, como a nossa questão envolve múltiplos casos de teste, então basicamente nós temos uma pequena abordagemzinha quando a gente trata com questões de múltiplos casos de teste, que é basicamente o quê? No main a gente declara na função main a gente declara o t, a gente lê o t, e enquanto você ainda tiver t, enquanto você tiver t, a gente vai chamar uma funçãozinha chamada de solve. E essa funçãozinha chamada de solve é exatamente onde a gente vai colocar de fato a resolução do nosso problema. Então nós vamos declarar void solve aqui em cima. E nós vamos responder a questão aqui em cima. Basicamente, nossa questão nós temos o quê? Nós temos um n, nós vamos nesse n, e aí eu vou escrever aqui na função solve a forma padrão de criar listas de adjacência do grafo, mas depois eu vou editar essa forma para mostrar que tem dois detalhezinhos que você vai ter que se ligar nessa questão. Então, basicamente, eu vou inclusive, gente, eu vou utilizar alguns macros que eu uso, mas basicamente, macros que eu uso, então não se assustem com coisas estranhas, né, no código, é porque realmente eu vou utilizar macros aqui, né. Vou tentar explicar alguns desses macros, não garanto explicar todos, né. Vamos lá, né. Então, vou declarar essa adjacência aqui de maneira padrão, né. Depois vou explicar por que não pode ser a maneira padrão, né. Então, basicamente nós vamos fazer o quê? Nós vamos ler um x, que é aquele nós vamos ler aquele x que está lá que está aqui no sample, que está aqui por exemplo, n vezes, porque são n números x, né? E basicamente nós sabemos que a relação é do índice para o x, né? Para o x, né? Que no nosso caso o x aqui representa o a de i. Então nós vamos ler esse x e aí nós temos uma relação não direcionada porque uma relação de vizinhança ela é recíproca, ou seja, se A é vizinho de B, então B é vizinho de A, né? Então, basicamente, nós vamos adicionar a adjacência nos dois sentidos. Então, a adjacência de x vai ser i, e a adjacência de i vai ser inserido o x. Agora eu vou explicar alguns detalhes. Até deu um spoiler aqui do que eu vou explicar, né? Que eu coloquei a função de outra estrutura de dados, né? Mas basicamente, gente, por que não pode ser a forma padrão de fazer lista de adjacência? Vamos voltar para o sample aqui. Primeiro, gente, preste atenção no seguinte: os elementos do grafo, a questão dos elementos indexado, né? De 1 até n. Geralmente as questões não são amiguinhas de vocês, então basicamente as questões não vão dar isso aqui 0 indexado, elas vão dar 1 indexado, né? Então você tem duas abordagens para tratar esse tipo de caso. Ou você normaliza os índices, então você coloca um pré-decremento aqui, aí você normaliza todos os índices do grafo, os vértices, ou você declara com n mais 1 posições aqui em cima.
você normaliza o vetor. Nesse caso, vou normalizar o vetor, mas vocês podem, se vocês realmente acharem que é uma questão que vai consumir muita memória de vocês podem normalizar o índice aqui embaixo, não tem problema nenhum. As duas abordagens estão corretas. E aí, normalizando o vetor, eu mudo isso aqui para 1, eu mudo o for de 0 a n, de 1 a n, né? No caso, a n menos 1, que eu vou usar o menor igual a n aqui. E a segunda coisa que vocês têm que perceber é que como a relação de vizinhança ela é recíproca, mas a questão não garante que só vai ter uma relação de A para B. Então, se você pegar, por exemplo, esse quarto caso de teste aqui, que eu vou desenhar ele aqui, você tem 1 para 2, 1 para 2, vou desenhar aqui, e você tem 2 para 1. Ele explicita duas relações aqui. Só que, minha gente, isso aqui não é química, né? Eu não estou falando de cadeia carbônica aqui, né? Eu estou falando de relação entre vizinhos, né? Então a relação não pode ser dupla, né? Então eu tenho que garantir que na lista de vizinhança, na lista de adjacência de alguém, eu só conte que o fulano é vizinho uma vez, apenas uma vez. Eu não posso contar duas vezes, né? Então eu tenho que ter uma estrutura de dados que basicamente eu garanta que não vai ter repetição, ou seja, uma estrutura de dados que lide com essas repetições. Então, basicamente, eu vou fazer uma pequena alteração na lista de adjacência. Então, ao invés de fazer um vector de vector, eu vou fazer um vector de set. Ou mais especificamente, de unordered set, né? Eu tenho um macro aqui para unordered set, que é o SI unordered set de int. Por que eu estou fazendo isso? Porque o set ele é uma estrutura de dados onde basicamente o set ele não tem repetições de elementos, né? Então se você tentar inserir 2 10 vezes, você vai inserir 1, 2, né? E o unordered, porque eu não preciso necessariamente colocar os elementos na ordem. Eu não preciso da ordem dos vizinhos. Eu só preciso saber quantos vizinhos tem. Então, se é 1 ou se é 2. Então, basicamente, então, eu não preciso do set ordenado, eu posso usar um set não ordenado, e isso basicamente reduz as operações no set de O de log n para O de 1. Agora, um detalhe. Eu estou fazendo isso porque o número máximo de vizinhos é 2. Se fosse mais do que 2, não usem set. Não é recomendado usar set, porque o set ele tem problema com cache miss. E os cache miss ele faz com que a memória seja arranjada espaço de memória seja arranjada para colocar variáveis e basicamente por causa disso, obviamente, né? Isso tem um custo de tempo e isso pode causar um tempo limite excedido. Então, já tiveram muitas questões onde basicamente eu tomei um tempo limite excedido usando set e eu não tomei utilizando vector, por exemplo. Então, se atentem basicamente a isso. Aqui não tem problema, né? Então, se eu mudei para set, eu vou usar um insert aqui, porque a função para set é um insert, né? Então, basicamente, eu vou fazer isso. E agora vamos para a parte do BFS, né? Basicamente, eu tenho o quê? Eu vou ter o valor do máximo, maxans, 0, né? E eu vou ter a quantidade de nós desconectados. Então, estão desconectados. Aqui eu estou escrevendo desconectados, mas não tome desconectados como o nó que só tem um vizinho. Ele não tem dois vizinhos, né? Basicamente, eu vou inicializar 2 com zeros e vou inicializar o nosso vetor de visitados, porque o nosso BFS e BFS a gente opera com o vetor de visitados. Então, vou inicializar com n mais uma posição. Se eu normalizar aqui em cima, eu vou ter que normalizar aqui embaixo também. Todos iniciados com valor de false, porque inicialmente ninguém foi visitado. E aí, basicamente, para ir variando de 1 até n, de 1 até n. Se esse nó ainda não foi visitado, eu faço duas coisas. Primeiro, eu retorno a quantidade de nós desconectados que foram obtidos pela varredura do algoritmo de grafos. No meu caso aqui, eu vou utilizar uma BFS, né?
é uma escolha pessoal minha, podia ser uma DFS também. Como exercício, tentem fazer usando DFS, né, depois. Eu vou fazer usando BFS, mas de antemão, a diferença entre uma BFS e uma DFS é muito, nesse caso aqui, é poucos detalhes que vocês vão ter que mudar, não muda muita coisa, né? Só tem uma jogadinha que vocês vão ter que se ligar e eu vou basicamente contar esse nó como essa execução como um componente. Então, vou contar o número de componentes usando o maxans. E esse unconnected vai ser o nosso retorno da BFS que eu vou codar ela aqui em cima. Então, vou codar aqui em cima, né, a BFS. Né? A BFS vai receber um nó, o vetor, a lista de adjacência. Importante vocês passarem por referência, porque, obviamente, vai dar tempo limite excedido se vocês passarem por cópia, né, que são cópia de estrutura de dados inteira, né, não é legal. E vou passar o vetor de visitado também por referência. Né? Na nossa na nossa BFS, a gente vai basicamente inicializar uma fila, porque a BFS é feita usando uma fila. Vou colocar o nó atual na fila. Vou marcar esse nó como visitado, esse nó inicial. E vou inicializar a contagem de nós desconectados. Nós estão desconectados. Né? E aí, basicamente, enquanto a fila não estiver vazia, ou seja, enquanto você tiver elementos para percorrer dentro desse componente conectado, você vai fazer o quê? Você vai pegar a frente da fila, vamos pegar o nó, e vamos remover ele. Remover ele da fila, porque a gente pegou, a gente pode remover ele. Vamos inicializar um contador de vizinhos, né, desse nó. E aí, para cada vizinho, para cada vizinho, nas adjacências daquele nó, eu vou inicializar, eu vou incrementar o contador, porque eu sei que isso é um vizinho, né? Isso é um vizinho, né? É um vizinho daquele nó, né? E aí, se o vizinho não foi visitado ainda, notem que o contador eu coloquei antes de verificar se ele foi visitado ou não. Por quê? Porque a gente quer contar o vizinho independente dele ser visitado ou não. A gente basicamente quer. Ou seja, a gente só quer saber o número de vizinhos. A gente não quer saber o número de vizinhos que não foram visitados ainda, né? Então, se aquele vizinho não foi visitado ainda, a gente vai marcar o vizinho como visitado e vai adicionar o vizinho na fila. Vai adicionar o vizinho na fila. E, no final de percorrer todos os vizinhos desse nó, se a contagem de vizinhos for 1, a gente sabe que não é desconectado, então a gente vai incrementar o contador de desconectados. E daí a gente vai retornar os desconectados. Ou seja, quantos nós dentro daquele componente estão desconectados, ou seja, que só tem um único vizinho, porque a quantidade de vizinhos que você pode ter é 1 ou 2. Não pode ser nem 0, nem mais de 2, né? Então, basicamente, é isso, né? Essa é a nossa BFS, né? E aí, basicamente, basicamente, nós vamos agora, feito isso, a gente vai para nossa saída. Então, nós vamos transportar o mínimo e o máximo nessa ordem. Eu vou só colocar um placeholder de mínimo aqui, eu vou explicar depois como é que a gente faz o mínimo, né? Um espaço, obviamente, para separar e a resposta máxima a gente já sabe que é o número de nós, é o número de componentes do grafo, né? Componentes saltar do grafo. E o mínimo, basicamente, ele vai ser dado pelo quê? Vai ser dado pela quantidade de componentes máxima menos a quantidade de nós desconectados dividido por 2 menos 1.
Isso aqui, obviamente, entre parênteses, né? Basicamente, por que a gente está fazendo isso? Porque basicamente, se vocês forem ver aqui nos exemplos que eu desenhei, é, aqui, por exemplo, né? No caso aqui, tinha, por exemplo, os 6 nós desconectados, né? Os 6 nós desconectados, né? E aí, basicamente, para cada conexão que a gente faz adicional, a gente gasta 2 nós. Então, a gente basicamente pode dividir por 2. Então, a gente divide por 2, porque para cada, para cada conexão, a gente precisa de 2 nós desconectados. Então, a gente divide por 2. Então, aqui a gente usou 2, aqui a gente usou 2, aqui a gente usou 2. Então, 3. E a gente subtrai 1, porque basicamente porque um nó não pode ser conectado a si próprio. Porque um componente não pode ser conectado a si próprio. Então, por um componente não ser conectado a si próprio, a gente obviamente tira um, né? Mas aí, existe um edge case que a gente também tem que tratar nessa situação. Mas pergunta, acabou? Não. Porque tem um componente que a gente tem que tratar. Tem um caso que a gente tem que tratar. Que é, por exemplo, esse segundo caso aqui, que eu vou desenhar aqui agora. Observe que, nesse segundo caso, você tem o quê? 1 liga com 2. 1, 2. 2 liga com 3. Aí tá. 2 liga com 3 e 3 liga com 1. E aqui de antemão também, 4 liga com 5. 5 liga com 6 e 6 liga com 4. Observe que aqui nós temos 2 rodas de dança realmente circulares fechadas. Nós não temos nenhum nó desconectado, porque ambas estão completamente circulares. Então, se eu fizer simplesmente essa conta, que eu coloquei aqui no código, a gente vai ter 0 dividido por 2 menos 1 menos 1. Ou seja, a gente vai ter um total de. A gente vai ter um valor negativo. E a gente, obviamente, não quer. A gente não quer, obviamente, valores negativos. A gente não quer, basicamente, né? É, incluir, né, rodas de dança, né? A gente quer só juntar, né? A gente não quer a gente quer só juntar, né? Então, na verdade, a gente quer o quê? A gente quer o máximo. Então, a gente tem que entender a gente quer o máximo entre isso e zero. Então, para que o valor mínimo que a gente, obviamente, para que o menor valor que a gente tire do valor máximo seja sempre zero, né? Observe que eu estou colocando esse LL aqui na frente por causa de uma compatibilidade com a função máxima, porque como eu uso o int long long, então tudo que eu atribuo como inteiro, na verdade é um long long, e um valor simplesmente zero no C++, ele é tratado como int. E a função máximo, ela tem para mais compatibilidade de long, com long long com int, ela não opera com dois tipos de variável ao mesmo tempo. Então eu tenho que colocar esse LL para fazer o typecast, né? Uma espécie de typecast para dizer que isso aqui é um long long, né? Então, se a gente for realmente executar aqui agora, essa aqui, então vamos salvar essa questão. E se a gente for realmente executar, né? G++, bfs.cpp, só compilar aqui, né? Compilar aqui, né? Que o G++ tem dessas, né? Compilou e se eu executar, eu vou copiar esse sample aqui. Vou compilar aqui. E se vocês forem perceber, nossos casos de teste estão batendo. Então, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2 e 1, 1. Então, a gente, obviamente, se está batendo, a gente pode submeter a questão. Então, a gente pode submeter a questão, né? A gente pode submeter a questão, né? Questão, e vocês vão ver que a questão foi aceita, né? Vocês estão vendo aqui que tem 2 aceitos, porque basicamente eu já tinha submetido ela anteriormente, né? Lá em janeiro desse ano, né? No comecinho do ano. Então, basicamente, eu já tinha essa questão, obviamente,
submetida e aceita, e era basicamente tá aqui, né? A primeira vez que eu resolvi ela. Então, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão, né? Espero que vocês tenham, obviamente, aprendido o conteúdo de grafos na aula teórica e é, é, saudações meus grupinhos, né? Espero que vocês, obviamente, evoluam, assim como eu evoluí. E eu quero ver todo mundo brocando na maratona. Então, é isso. É, um abraço e até mais.